Uma Mente Quieta, Kay Jamison, parte 8. Tanto minha mãe quanto meu pai davam forte estímulo a meus interesses por escrever poesia e peças escolares. Nenhum dos dois procurava limitar meus sonhos, e eles possuíam o bom senso e a sensibilidade para distinguir entre uma fase pela qual eu estava passando e envolvimentos mais sérios. No entanto, mesmo minhas fases eram geralmente toleradas com simpatia e imaginação. Por ser especialmente dada a paixões fortes e absolutas, a certa altura tive a convicção desesperada de que precisávamos ter uma preguiça como animal de estimação. Minha mãe, que já havia chegado aos seus limites ao me permitir ter cachorros, gatos, passarinhos, peixes, tartarugas, lagartos, rãs e camundongos, não ficou louca de entusiasmo. Meu pai me convenceu a preparar um detalhado caderno literário e científico sobre preguiças. Ele sugeriu que, além de fornecer informações práticas sobre suas necessidades nutricionais, seu espaço vital e requisitos veterinários, eu também escrevesse uma série de poemas sobre preguiças e ensaios sobre o que elas significavam para mim, que eu projetasse um habitat para elas que se adaptasse à nossa casa atual e que fizesse observações detalhadas do seu comportamento no zoológico. Se eu fizesse tudo isso, disse ele, meus pais então cogitariam de procurar uma preguiça para mim. O que os dois sabiam, tenho certeza, era que eu estava simplesmente apaixonada pela ideia de uma ideia estranha e que, tendo algum outro meio para expressar meus entusiasmos, eu ficaria perfeitamente satisfeita. É claro que estavam certos, e isso ficou ainda mais claro para mim quando fui de fato observar as preguiças no National Zoo. Se existisse alguma coisa mais entediante do que observar uma preguiça, que não seja assistir a uma partida de cricket ou as reuniões da Comissão do Orçamento no canal público do Congresso, eu ainda não descobri qual seja. Nunca senti tanta gratidão por voltar ao prosaico mundo da minha cachorra, que em comparação era um Newton em sua complexidade. Já meu interesse pela medicina foi duradouro, e meus pais lhe deram estímulo total. Quando eu estava com uns 12 anos, eles compraram para mim instrumentos para dissecar, um microscópio e um exemplar do Grey's Anatomy. Este último revelou-se excessivamente complicado, mas sua existência me dava uma ideia do que eu imaginava que a verdadeira medicina fosse. A mesa de ping-pong no nosso porão era meu laboratório, e eu passei inúmeros fins de tarde dissecando rãs, peixes, minhocas e tartarugas. Só quando subi na escala da evolução, na minha escolha dos objetos de estudo, e ganhei um feto de porco, cujos bigodinhos perfeitos e o minúsculo focinho me arrasaram, senti repulsa pelo universo da dissecação. Médicos no hospital da base aérea de Andrews, onde eu trabalhava como auxiliar de enfermagem, voluntária nos fins de semana, me davam bisturis, lápis hemostáticos e, entre outras coisas, frascos de sangue para uma das minhas inúmeras experiências caseiras. O mais importante é que eles tratavam a mim e a meus interesses com grande seriedade. Nunca tentaram me desestimular da ideia de me tornar médica, muito embora aquela fosse uma época em que o consenso era: se for mulher, seja enfermeira. Eles me levavam para visitas pelo hospital e deixavam que eu observasse e até mesmo ajudasse em procedimentos cirúrgicos de pequena importância. Eu olhava com atenção enquanto eles retiravam suturas, trocavam curativos e faziam punções lombares. Eu segurava os instrumentos, espiava o interior dos ferimentos e, numa ocasião, cheguei a remover pontos de uma incisão abdominal num paciente. Eu costumava chegar cedo ao hospital, sair tarde e trazia livros e perguntas. Como era ser estudante de medicina? Fazer partos? Estar por perto da morte? Devo ter sido especialmente
convincente quanto ao meu interesse por esse último ponto, pois um dos médicos me permitiu assistir a parte de uma autópsia, o que foi extraordinário e apavorante. Fiquei parada ao lado da mesa de aço, fazendo um esforço enorme para não olhar para o corpo nu e pequeno da criança morta, mas sem conseguir. O cheiro na sala era desagradável e sufocante, e por algum tempo só o barulho da água e a destreza das mãos do patologista serviram para desviar minha atenção. Afinal, para me impedir de ver o que eu estava vendo, revesti para uma identidade mais curiosa e cerebral, fazendo uma pergunta após a outra e emendando ainda mais uma pergunta depois de cada resposta. Por que o patologista estava fazendo os cortes daquele jeito? Por que ele estava usando luvas? Para onde iam todas as partes do corpo? Por que umas partes eram pesadas e outras não? A princípio, era um meio de evitar o horror do que estava acontecendo diante de mim. Depois de algum tempo, no entanto, a curiosidade passou a ser uma força irresistível para si mesma. Concentrei minha atenção nas perguntas e parei de ver o corpo como se confirmou milhares de vezes desde então. Minha curiosidade e meu temperamento me levaram a lugares com os quais eu realmente não tinha condições emocionais de lidar. Mas a mesma curiosidade, aliada ao lado científico da minha cabeça, gerava uma estrutura e um distanciamento suficiente para permitir que eu me controlasse, me desviasse, refletisse e seguisse em frente. Bom dia.